Você já se deparou com algo tão estranho que pensou, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria? Pois é, o mundo está cheio de relatos assim. Hoje, você vai ver vídeos que desafiam a lógica, flagrantes que causam arrepios e monstros que parecem ter saído direto de um pesadelo. Número 1. A criatura conhecida como Tiol. Numa noite comum, você está do lado de fora de casa com seu pai tocando violão quando uma criatura rasteja na sua direção. Uma cena dessas causaria pesadelos em qualquer um. O ser inclina o corpo sobre a varanda e estende os braços longos de forma inquietante. Segundo a descrição do vídeo, essa entidade seria o Tiol, um ser do folclore do Sudeste Asiático. Encontrado principalmente na Malásia, Indonésia e Singapura, o Tiol é descrito como uma criança pequena. Costuma estar sob o controle de alguém que pratica magia negra. Acredita-se que ele tenha origem num feto humano morto ou em rituais ocultos. A filmagem é de baixa qualidade e foi feita em 2003, o que torna impossível confirmar exatamente o que é a criatura. Ainda assim, o mito conta que o Tiol realiza tarefas para seu mestre quando invocado. No caso mostrado, provavelmente ele tentava roubar dinheiro e objetos de valor para beneficiar quem o controlava. Número 2. A ameaça sonora chamada Siren Head. O som que o Siren Head emite lembra o choro de um cão em sofrimento, especialmente pelo modo como se move. Para quem não conhece, esse personagem ganhou fama na internet. Ele é representado como uma criatura alta de forma anormal e com aparência esquelética. Em vez de uma cabeça, tem sirenes que emitem ruídos perturbadores e vozes sinistras. Costuma ser associado a locais desertos e é famoso por atrair vítimas desavisadas. Por conta de seu tamanho e aspecto assustador, costuma se esconder em áreas remotas. É perturbador ver essa figura alongada e gigantesca correndo por aí, o que faz a gente se perguntar: será que ele está apenas se divertindo ou está fugindo de algo? Número 3. A fúria de SCP-096, o Tímido. O SCP-096, conhecido como o Tímido, é uma criatura aterrorizante que simplesmente não suporta ser encarada. Neste vídeo, ele aparece sentado em silêncio sobre uma cama de hospital, em um cômodo sombrio, mas não se engane com seu comportamento apático. Essa entidade mede cerca de 2,40 metros de altura, e seu rosto é tão distorcido que não lembra o de um ser humano. Olhar diretamente em seus olhos brilhantes é um erro fatal. Assim que alguém vê seu rosto, SCP-096 deixa de ser um ser retraído e se transforma numa força imparável de destruição. Ele irá perseguir a pessoa independentemente da distância ou esconderijo. Nada o detém. Ele atravessa paredes, oceanos e qualquer obstáculo até alcançar sua vítima. E quando isso acontece, não há escapatória. O vídeo sugere que a criatura foi trancada em um quarto de hospital abandonado, o que talvez seja mesmo a única solução viável. Afinal, ninguém quer algo assim circulando entre as pessoas. Dentro do universo da Fundação SCP, esse é um dos seres mais temidos de todos. Número 4. O Goatman. Metade homem, metade bode. A lenda do Goatman é um conto assustador que descreve uma criatura híbrida com traços de bode e humano. Enquanto bodes costumam ter uma reputação simpática, o Goatman é apresentado como um ser malévolo. É conhecido por imitar vozes humanas para enganar suas vítimas. Se você estiver no meio do nada e ouvir pedidos de ajuda, pode não ser um ser humano real tentando chamar sua atenção. Pode ser ele. Reza a lenda que esse ser vive em áreas rurais ou florestas, onde embosca viajantes distraídos. Sua aparência inclui pernas de bode desproporcionais, um corpo superior humanoide e a cabeça de um bode. Bem perturbador, não é? Segundo o autor do vídeo, ele recebeu essas imagens de um turista americano que viajava pelo leste europeu. Este turista teria visitado um zoológico secreto e fechado na Romênia, onde viu algo incomum. Ele foi levado por corredores subterrâneos e passou por um estábulo antes de presenciar a cena assustadora. O vídeo é de 2014 e o local já está fechado oficialmente. Mas o que será que ele viu ali? Seria uma criatura humanoide? É impossível saber se o vídeo é real ou forjado. Número 5. Espíritos na floresta ou skinwalkers. Um homem estava cantando na floresta para ver se sua música encantaria servos locais. Mas ele não usava qualquer técnica vocal. Ele utilizava o canto gutural, um estilo que permite emitir mais de um tom ao mesmo tempo. Em algumas culturas, como a mongol, acredita-se que sons harmônicos perto de rios atraem servos para as cachoeiras.
O que seria um dia tranquilo se tornou estranho quando duas criaturas misteriosas apareceram interessadas na música. Estaria o homem invocando espíritos da floresta de outro plano? Ninguém sabe ao certo. Mais inquietante é o fato de que ele estava transmitindo ao vivo. Quando deu zoom na imagem, uma das criaturas apareceu atrás de uma árvore, como se procurasse a origem da canção. Alguns comentários sugerem que seriam skinwalkers. Ao perceberem que estavam sendo observadas, as entidades rapidamente se esconderam novamente. E você? O que acha que essas criaturas poderiam ser? Número 6. A criatura escavadora do cemitério. O próximo acontecimento é talvez um dos mais verossímeis. Duas mulheres estavam dirigindo num dia comum em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, passando pelo cemitério Green Lawn durante uma pausa no trabalho. De longe avistaram uma criatura estranha inclinada sobre um túmulo. Era pleno dia, mas a cena era assustadora. O ser parecia estar cavando o túmulo com as mãos nuas. Embora elas tenham rapidamente ido embora em choque, a câmera captou o suficiente para permitir uma análise posterior. Mesmo com a filmagem em câmera lenta, ninguém conseguiu explicar com certeza o que era aquela coisa. Até hoje permanece sem resposta. Mas convenhamos, topar com algo assim em um cemitério é de arrepiar. Número 7. Um encontro com o Mothman no quintal. Nenhum dos coelhos mostrados no vídeo seguinte é a criatura que realmente importa aqui. O foco é o que o cinegrafista vê ao ouvir barulhos no quintal. Pensando que fosse um gato ou uma raposa, ele acende a luz. O susto vem ao ver uma criatura voadora atravessando o terreno, com os olhos brilhando intensamente. Segundo ele, era o Mothman, o lendário homem-mariposa associado à cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Ele é descrito como uma figura humanoide alta, com grandes asas semelhantes às de uma mariposa ou morcego. O Mothman costuma ser ligado a desastres iminentes e considerado por muitos como um presságio. A história mais famosa sobre ele é o colapso da Ponte Silver, em 1967, que matou 46 pessoas. Muitos dizem tê-lo visto na região antes da tragédia. Mas será que esse homem viu o Mothman mesmo ou era outro tipo de animal? Número 8. Uma aparição aterradora no armário. Eyeless Jack. O próximo vídeo vai fazer você olhar de novo dentro do armário e debaixo da cama. A imagem é breve, mas se especula que a criatura seja Eyeless Jack. Apesar do nome, Jack possui olhos, porém são fundos e sem pálpebras, o que dá a impressão de que ele não tem. Sua pele costuma ser descrita como cinza ou pálida, e ele carrega garras afiadas e longas. Ele geralmente usa um capuz ou máscara para esconder o rosto desfigurado. Em algumas versões da creepypasta, sugere-se que Jack foi uma pessoa normal que passou por uma experiência traumática ou científica que o transformou no monstro que é hoje. Você acredita que esse personagem tenha sido captado em vídeo? Número 9. Um possível anjo caído em floresta da Catalunha. Esse é um dos vídeos mais antigos encontrados com uma criatura capturada em filmagem. Um grupo de garotos explorava uma floresta à noite na Catalunha, Espanha. A gravação de 2006 só foi publicada no YouTube em 2013. Em determinado momento, ouvem um som estranho e veem algo agachado nos arbustos. Quando se aproximam, a criatura com olhos brilhantes, ou possivelmente penas, se vira e assusta os meninos que fogem em disparada. Eles acreditam que pode ter sido um anjo caído. Outros sugerem que poderia ser um morador de rua, embora isso não explique os olhos luminosos. Até hoje o vídeo não foi desmentido. Então o que eles viram naquela noite permanece um mistério. Número 10. O verme-dragão da caverna. Irwin Saunders é conhecido por explorar florestas e cavernas em busca de criaturas míticas. Neste vídeo, ele está atrás de um verme lendário na Caverna do Verme. Os chamados Cave Worms são representados como dragões-serpentes gigantes que vivem em túneis ou cavernas subterrâneas, segundo lendas inglesas e nórdicas. Irwin, que mora na Inglaterra, explora um complexo de cavernas quando é surpreendido por um verme semelhante a um dragão, o que o faz fugir imediatamente. Esses vermes são vistos como criaturas perigosas, capazes de sufocar suas presas com seus corpos compridos. Muitas vezes, são retratados como guardiões de tesouros escondidos. Irwin provavelmente pensava que encontraria riquezas, não um monstro mitológico. Curiosamente, diferentes culturas, como a chinesa, britânica, nórdica e nativa americana, compartilham variações dessa lenda sobre vermes-dragão. Número 11. Um pequeno dragão nadando no Japão.
Um dragão semelhante a uma serpente foi visto nadando num riacho, e muita gente acredita que seja um dos melhores flagrantes de um dragão real. O fato de essa gravação ter sido feita no Japão, onde dragões têm importância simbólica e cultural, torna tudo ainda mais intrigante. A criatura parece ser amarelada e escamosa, deslizando na água com movimentos suaves. Segundo o vídeo, a filmagem foi feita em Nihon, Japão, terra de lendas sobre dragões como Ryujin, o deus dragão associado ao mar e às águas. Na mitologia japonesa, Ryujin vive em Ryugujo, um palácio submarino, e pode se transformar em humano. Em geral, dragões são vistos como seres majestosos e poderosos, com domínio sobre água, chuva e tempestades, sendo temidos e respeitados. Será que esse pequeno dragão é de fato real? Quem sabe um dia cresça e se transforme num colosso lendário. Número 12. Freddy Fazbear num prédio abandonado. Um grupo de jovens explorava construções abandonadas quando ouviu sons em um dos prédios e resolveu investigar. Ao entrar num cômodo, encontraram partes de animatrônicos espalhadas pelo chão, causando uma sensação desagradável. Mesmo assim, seguiram os ruídos até encontrarem um buraco na parede, onde viram algo assustador olhando de volta. Segundo eles, era Freddy Fazbear, personagem principal da franquia Five Nights at Freddy's. Freddy é um urso animatrônico que nos jogos entretém crianças numa pizzaria, mas à noite torna-se agressivo e perigoso. Os jogadores assumem o papel de vigias noturnos tentando sobreviver a encontros com ele e outros animatrônicos. Ao ver os adolescentes fugindo desesperados, fica difícil imaginar que um urso animado possa ser tão aterrorizante. Número 13. O possível Gremlin no acampamento. Este vídeo foi postado em abril de 2009 por um usuário chamado Mike Stan 985. Na descrição, ele afirma que acampava com sua esposa e alguns amigos em Big Bear, região arborizada com um grande lago. A princípio, era uma viagem comum, e eles decidiram filmar boa parte das férias. No vídeo, os jovens conversam até que um deles se assusta com algo. Se você prestar atenção, verá uma criatura estranha saltando sobre o trailer e emitindo um som bizarro. Pode ser que haja animais ainda não catalogados naquela floresta. Algumas pessoas acreditam que seria um gremlin. A reação do grupo parece bastante autêntica, e infelizmente não há mais informações disponíveis. Então só nos resta especular sobre o que foi gravado. Número 14. A face assustadora na floresta escura. Muitos acham florestas e a escuridão assustadoras por vários motivos. Quando não conseguimos ver com clareza, nossa mente tende a preencher as lacunas com formas e figuras imaginárias. E na ausência de informação, frequentemente assumimos o pior. Mas neste caso, a câmera realmente registra um rosto horrível encarando você. E ele é aterrorizante. Em florestas, naturalmente há predadores e outros perigos que não enfrentamos no cotidiano. No vídeo, ouvimos a respiração ofegante de alguém visivelmente assustado. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre a gravação, mas em uma situação dessas, o melhor é fugir o mais rápido possível. Número 15. Jeff the Killer correndo para o mato. Você está ouvindo isso? Parece o início de um filme de terror. Um garoto ouvia sons estranhos repetidamente e decidiu investigar. Viu uma figura assustadora correndo para dentro da floresta. Ele sabia que havia outras crianças brincando por ali, mas elas pareciam ter desaparecido. O menino tentou chamar a polícia, mas não foi levado a sério. Voltou para casa e é aí que o vídeo termina. Mais tarde foi sugerido que a figura poderia ser Jeff the Killer. Jeffrey Jeff Woods era um garoto comum que foi brutalmente intimidado. Ele cobria o rosto com maquiagem branca e esculpiu um sorriso largo nas bochechas com uma faca. Sua transformação em um assassino psicótico vem acompanhada da frase icônica: "Vá dormir". Algumas pessoas dizem que, se prestar bastante atenção ao vídeo, dá para ouvir essa frase antes de ele desaparecer na mata. Você acredita que era mesmo Jeff? Número 16. Bigfoot capturado por câmera em Washington. Bigfoot é uma criatura lendária descrita como um ser peludo e grande, semelhante a um símio, supostamente habitando regiões selvagens, principalmente na América do Norte. Neste caso específico, o ser foi filmado por uma câmera de trilha num local remoto em Washington, em agosto de 2021. Essas câmeras são ativadas por movimento e geralmente servem para observar animais ou como segurança, mas às vezes captam coisas inesperadas. Por alguns instantes, a lente registra a aproximação de uma figura enorme, peluda
e possivelmente muito perigosa. Apesar da escuridão, Bigfoot se move sem dificuldade pela floresta, parecendo exatamente como descrito por testemunhas. Um símio de mais de 2 metros de altura vagando por um local isolado. Número 17. O predador imóvel SCP-173. SCP-173, também conhecido como a Escultura, é um caçador implacável que se esconde à vista. Ele foi capturado em vídeo diversas vezes. Nesta gravação, ele está trancado em um cômodo escondido do resto do mundo. A regra mais importante é: nunca desvie o olhar. A criatura se move a uma velocidade inimaginável no piscar de olhos, mas apenas quando não está sendo observada. Enquanto houver contato visual, ela permanece imóvel, mas basta piscar ou olhar para o lado e o monstro ataca. Conhecido por sua brutalidade, SCP-173 elimina suas vítimas no momento em que o contato visual é rompido. O som que emite é um alerta aterrador. Mantenha os olhos nele a todo custo. Seja numa floresta abandonada ou ao lado de um velho prédio, as regras não mudam. SCP-173 nos faz questionar os limites da realidade e nos lembra que há coisas que talvez fosse melhor nunca vermos. Número 18. O experimento do sono russo. Esse experimento aterrorizante gira em torno de uma experiência supostamente conduzida por pesquisadores soviéticos na década de 1940. Os cientistas queriam manter 5 sujeitos acordados por longos períodos usando um gás experimental que impediria o sono. Com o passar dos dias, os participantes começaram a apresentar sinais graves de desorientação física e mental, incluindo alucinações e comportamentos violentos. Neste vídeo, vemos o que seria um dos sujeitos do experimento. Um ser perturbado andando sem rumo por um quarto sombrio, vestindo apenas uma camisola hospitalar. A história diz que ele parecia possuído, reflexo do impacto mental devastador da experiência. O experimento do sono russo é uma das histórias mais bizarras e assustadoras já contadas. Número 19. Huggy Wuggy aparece em apartamento na Ucrânia. Você já ouviu falar de Huggy Wuggy? Ele é o personagem principal do jogo de terror Poppy Playtime, inicialmente pensado como um brinquedo fofo que acabou se tornando um assassino assustador. Mesmo sendo uma criação digital, algumas pessoas afirmam ter visto o monstro na vida real. Um youtuber da Ucrânia disse ter avistado Huggy Wuggy próximo ao seu apartamento. Decidiu instalar câmeras e, ao revisar as imagens, viu a criatura espiando sua janela. Vamos torcer para que isso tenha sido apenas uma animação digital, porque se for real, seria aterrorizante. Número 20. Suposta família de Bigfoot registrada em Yellowstone. Neste vídeo curioso, observamos um grupo de bisões caminhando calmamente pela paisagem coberta de neve no Parque Nacional de Yellowstone, localizado nos Estados Unidos. O que torna essa cena tão intrigante não é a presença dos animais típicos da região, mas sim a aparição súbita de 4 figuras misteriosas, de aparência humanoide, andando juntas ao fundo. Segundo os comentários no vídeo, muitos acreditam que essas figuras possam ser uma família de Bigfoot, também conhecido como Pé Grande, um ser lendário e peludo associado a florestas remotas. As estimativas feitas pelos usuários indicam que essas criaturas teriam cerca de 2 metros a 2,40 metros de altura. Bigfoot costuma ser mais associado à região noroeste dos Estados Unidos, então é raro vê-lo em Yellowstone. No entanto, este vídeo pode estar desafiando essa suposição. A grande dúvida que fica é: seriam essas figuras realmente Bigfoots? Ou estariam os espectadores apenas vendo pessoas fantasiadas ou gorilas? A filmagem não oferece uma resposta definitiva, mas com certeza é intrigante o suficiente para alimentar o mito por mais tempo. Número 21. Ser extraterrestre ou criatura mítica flagrada durante o dia. Entre tantas criaturas misteriosas captadas por câmeras, às vezes surge a possibilidade de estarmos lidando com seres que não pertencem nem ao nosso mundo. É o caso deste vídeo, supostamente gravado em 2015, que mostra uma figura humanoide com olhos marcantes, curvada sobre o telhado de uma casa. A filmagem, feita em plena luz do dia, revela esse ser observando os arredores antes de desaparecer rapidamente, o que leva muitos a especular se trata-se de um alienígena real. Algumas pessoas sugerem que poderia ser um ser mitológico de algum folclore não identificado, mas o comportamento, o ambiente e o movimento lembram mais a ideia de um extraterrestre observador. Curiosamente, ele não exibe nenhum tipo de tecnologia avançada.
como naves ou equipamentos, como nos filmes de ficção científica. Isso faz com que a criatura pareça mais uma presença silenciosa, quase como se estivesse apenas monitorando ou estudando. A questão que permanece é: ele estaria interessado na piscina vazia da casa ou tentava mesmo se infiltrar na propriedade? Uma cena rápida, mas que levanta inúmeras possibilidades. Número 22. O inquietante retorno do Doutor da Peste. SCP-049. Na cidade de Norfolk, no Reino Unido, testemunhas captaram a imagem de uma figura sinistra vagando por parques e bairros residenciais. Tratava-se de alguém vestido como um médico da peste, ou, no universo da Fundação SCP, como o temido SCP-049. Esse personagem histórico é reconhecido por seu manto escuro e a icônica máscara de bico, que era usada na Europa entre os séculos XIV e XVII durante a epidemia da peste negra. O bico da máscara era tradicionalmente preenchido com ervas e especiarias que acreditava-se filtravam o ar ruim e protegiam o médico da doença. No entanto, a aparição moderna parecia mais um símbolo de medo do que de cura. No contexto da Fundação SCP, o SCP-049 possui um toque letal e é capaz de sugar a vida de qualquer ser vivo que encoste nele. Após isso, a vítima sofre uma transformação horrenda. No vídeo, a figura percorre silenciosamente os arredores, como se buscasse uma nova vítima. A presença dele é um lembrete macabro de que a história, o medo e o folclore podem se misturar de forma perturbadora. Você teria coragem de se aproximar? Número 23. Mazi, o mascarado que assombra construções abandonadas. Durante uma visita a um prédio abandonado dentro de uma floresta, um grupo de adolescentes decidiu vandalizar o local. O que começou como uma brincadeira inconsequente tomou rumos assustadores quando eles se depararam com Mazi, também conhecido como Teen White, personagem do universo Marble Hornets, ligado diretamente ao folclore do Slenderman. Ele é representado como uma figura alta, vestida com roupas escuras e usando uma máscara branca, com um comportamento errático e ameaçador. No vídeo, ele parece perseguir os garotos com intenções perigosas. Sua presença remete ao medo do desconhecido e aos distúrbios sobrenaturais retratados na série. Embora o vídeo termine antes que se saiba o destino final dos jovens, fica claro que a experiência os marcou profundamente. Mazi é conhecido por suas interações intensas com o próprio Slenderman, tornando seus encontros ainda mais imprevisíveis. Esperamos que os adolescentes tenham conseguido sair ilesos, mas o mistério sobre o que realmente aconteceu permanece em aberto. Número 24. Encontro assustador com criatura em caverna na Indonésia. Enquanto caminhava próximo a uma área de floresta, um homem na Indonésia se deparou com uma caverna que parecia vazia. Curioso, ele se aproximou apenas para ver uma criatura estranha rastejando para fora do local escuro. Surpreso, pegou rapidamente sua câmera para registrar o momento. O vídeo mostra claramente o ser se arrastando para fora da escuridão antes de emitir um grito assustador, o que fez o homem e seu acompanhante fugirem o mais rápido possível. A filmagem é curta, mas intensa. Infelizmente, não há muitas informações disponíveis sobre a origem da criatura ou sobre a veracidade do vídeo. Algumas pessoas sugerem que pode ser parte de um filme ou documentário, enquanto outros acreditam que seja um avistamento real de algo nunca antes documentado. Seja o que for, é difícil imaginar alguém permanecendo ali por mais alguns segundos após presenciar tal visão. E você? Como reagiria diante de uma criatura dessas saindo de uma caverna? Número 25. Criatura não identificada cruza a estrada australiana à noite. Em uma noite qualquer na Austrália, um motorista precisou parar o carro no acostamento após perceber que uma das lanternas traseiras havia parado de funcionar. Assim que voltou para dentro do carro, ouviu um ruído estranho vindo da estrada. Instintivamente pegou o celular e começou a filmar. O que a câmera captou foi algo inesperado. Uma criatura pálida, andando sobre as quatro patas, atravessando a via em silêncio. Diferente de cangurus ou veados, animais comuns na Austrália, aquele ser não parecia pertencer à fauna conhecida. Sua aparência lembrava um humano distorcido, emitindo sons perturbadores enquanto se movia com agilidade incomum. Nos comentários do vídeo, muitos apontaram se tratar de um skinwalker, figura do folclore navajo que teria a habilidade de se transformar em animais. Essa criatura é frequentemente associada à bruxaria e rituais sombrios. O vídeo deixou os espectadores perplexos e assustados.
especialmente por se tratar de uma filmagem aparentemente genuína. Será que o motorista testemunhou uma dessas lendas vivas? Número 26. Criatura misteriosa de Amarillo chega ao Novo México. Amarillo é conhecida por sua fauna exótica, incluindo leões africanos, cascavéis e lêmures. Mas em junho de 2022, uma câmera de segurança captou uma criatura não identificada próximo a cerca de um zoológico. Poucas semanas depois, um ser semelhante foi visto na estação Univision 26, em Las Cruces, Novo México, onde foi flagrado pelas câmeras da garagem de uma residência. A gravação foi publicada e até as autoridades se envolveram. As opiniões variam. Uns acham que era um cachorro, outros dizem que era uma criança ou até um coiote. Apesar das reportagens, ninguém conseguiu explicar o que era aquilo. Número 27. Ser humanoide pendurado de cabeça para baixo em ponte de Kiev. Na capital da Ucrânia, Kiev, alguém filmava uma caminhada noturna quando notou algo se mexendo debaixo de uma ponte para pedestres. A pessoa pegou a câmera e, ao dar zoom, capturou uma criatura de aparência humana rastejando de cabeça para baixo sob a estrutura. O autor do vídeo chamou de criatura estranha. Nos comentários, metade acredita que era uma encenação, possivelmente feita por uma pessoa comum, talvez até um macaco ou um morcego grande. A outra metade acha que era um ser de verdade. Alguns até disseram: será que não era o Homem-Aranha? Número 28. Gárgula voadora é registrada na Nicarágua. Na Nicarágua, uma criatura com aparência de gárgula foi filmada em plena luz do dia. Ela pousava sobre um semáforo antes de alçar voo novamente. Isso é algo que estamos acostumados a ver apenas em lendas e histórias medievais. Mas o vídeo parece muito real. Gárgulas são esculturas comuns em igrejas góticas e têm formas monstruosas, mistura de humano, animal e seres fantásticos. Na mitologia europeia, além de canalizar a água da chuva, elas serviriam para afastar espíritos malignos. Será que essa criatura cumpria alguma função protetora ou estaria só passeando? Número 29. O Predador das Neves, SCP-323, também conhecido como Wendigo. Imagine-se em uma floresta congelada e silenciosa, com o som de passos na neve que não são seus. É aí que o SCP-323, o temido Wendigo, caça. Ele já foi registrado em vídeo mais de uma vez. Essa entidade assustadora, com olhos vermelhos que brilham no escuro e garras afiadas, é associada à mitologia dos povos nativos americanos. Representa a parte mais sombria da natureza humana, a ganância, a fome desmedida e o desespero. É uma figura predadora que parece não seguir nenhuma regra natural. Neste vídeo, a criatura passa tão rápido que só é possível vê-la pausando a gravação. Medonho, não é? Número 30. Siren Head reaparece numa floresta russa. Alguns garotos russos exploravam uma floresta com um cão de busca quando avistaram à distância uma figura gigantesca e esquelética. Siren Head. O cão imediatamente correu até a criatura, enquanto eles tentavam lançar um drone para vê-la melhor. A chuva atrapalhou a transmissão e, ao se prepararem para ir embora, notaram que a criatura parecia se aproximar. Siren Head é conhecido por emitir sons ensurdecedores que imitam gritos humanos ou sinais de emergência, atraindo suas vítimas. Apesar da tensão, o monstro ignorou o cão e os meninos aproveitaram a chance para fugir. A criatura é famosa por se camuflar em ambientes florestais e gerar sons capazes de confundir qualquer um. Número 32. Chupacabra filmado durante obra na África do Sul. Este vídeo, originalmente publicado em 2016, foi gravado em meio ao deserto da África do Sul, onde um grupo de trabalhadores reconstruía um antigo hotel. Durante o expediente, um dos operários notou uma figura incomum se movendo ao longe. Ele rapidamente pegou seu celular, ativou o zoom e conseguiu registrar uma criatura estranha, curvada e com aproximadamente 2,70 metros de altura, antes que ela desaparecesse por trás de uma árvore. O mais estranho é que o vídeo original foi removido da internet logo depois de circular brevemente. Isso só aumentou as especulações. Pessoas da comunidade local, que viram a gravação antes dela sumir, sugeriram que o ser poderia ser o famoso chupacabra, criatura do folclore latino-americano conhecida por sugar o sangue de animais, especialmente cabras. As teorias variam. Alguns acreditam se tratar de um ser extraterrestre, outros o descrevem como um reptiliano. Sem mais provas, o mistério permanece. O que realmente foi registrado naquela filmagem ainda é alvo de muita discussão.
Número 33. Encontro nas montanhas com criatura misteriosa. No vídeo em questão, acompanhamos um homem que está completamente sozinho, caminhando em uma região montanhosa e deserta de localização não revelada. Com sua câmera, ele registra a paisagem e, num determinado momento, é possível ver entre as rochas uma criatura de aparência animal, agachada e observando à distância. A figura se move com agilidade e logo começa a escalar a encosta da montanha com precisão quase sobre-humana. É nesse instante que o clima do vídeo se transforma em puro suspense. Pessoas que assistiram à gravação acreditam que o homem pode ter registrado a presença de um Skinwalker, uma entidade presente na mitologia dos povos Navajo. Segundo a tradição, Skinwalkers são bruxos que possuem a habilidade sobrenatural de se transformar em diferentes animais, assumindo suas formas para enganar e caçar. A rapidez e o comportamento da criatura batem com essas descrições. A recomendação de muitos nos comentários foi clara. Numa situação dessas, a única escolha sensata é fugir imediatamente. Número 34. Criatura rastejante filmada na Costa Rica. Uma câmera de segurança instalada nas proximidades de uma residência na Costa Rica registrou algo extremamente incomum. Durante a noite, vários cães estavam brincando no quintal quando, de repente, todos parecem se assustar com a chegada de uma figura rastejante. A criatura se move com um padrão estranho, semelhante ao de um caranguejo, com movimentos rápidos e disformes. A gravação não é de alta qualidade, o que gerou muitas piadas nas redes sociais sobre o uso de câmeras de batata até hoje. No entanto, mesmo com a baixa resolução, é possível ver a reação de pânico dos cães, que saem correndo do local. Nos comentários, as opiniões divergem. Alguns acreditam que se trata de uma pessoa extremamente flexível andando de quatro, enquanto outros sugerem que seja um ghoul, criatura mítica do folclore árabe que se alimenta de carne humana. A falta de informações concretas sobre o vídeo faz com que ele permaneça envolto em mistério. Afinal, o que aquela câmera realmente capturou? Número 35. Criatura alada ou OVNI sobrevoa Glasgow. Em Glasgow, na Escócia, uma mulher chamada Lindsay Curry filmou algo muito estranho no céu enquanto olhava pela janela. A figura voava de forma não convencional, com movimentos que não lembravam um avião ou drone. Ela descreveu o objeto como um ser voador que parecia ter uma forma humanoide, cruzando o céu da cidade do noroeste para o sudoeste. Isso aconteceu em uma região já famosa por avistamentos inexplicáveis. Yorkshire, também no Reino Unido, é conhecida como a capital dos OVNIs, com mais de 200 relatos nas últimas 2 décadas. O que intriga no vídeo é que, ao invés de parecer uma nave, o objeto lembra mais um ser vivo com forma de pessoa. Essa característica levou muitas pessoas a acreditarem que talvez se tratasse de um ser alado ou uma criatura desconhecida. Seria uma nova categoria de criatura aérea? Ou apenas mais um OVNI não identificado? O mistério continua sem resposta. Número 36. Rick e a criatura misteriosa da floresta em 2017. Rick é um homem que vive em uma região bastante isolada, cercada por florestas densas e pouco exploradas. Há algum tempo, ele vinha dizendo para amigos e conhecidos que acreditava que havia algo estranho vivendo nos arredores da mata próxima à sua casa. Como ninguém acreditava em suas histórias, Rick decidiu instalar câmeras de vigilância em pontos estratégicos da floresta com a esperança de capturar algo incomum. Durante o verão de 2017, sua paciência foi recompensada. A gravação feita mostra, com clareza, uma criatura saindo dos arbustos e caminhando de maneira esquisita, quase como se estivesse estudando o ambiente ao redor. No vídeo, Rick chega a ligar para um amigo, emocionado, dizendo que finalmente havia conseguido registrar a tal criatura. Logo depois, o ser volta a aparecer e, dessa vez, é possível vê-lo com mais nitidez. Um detalhe que chama a atenção é que, quando Rick levanta a voz, a criatura reage, como se entendesse ou sentisse a presença humana, e em seguida volta a se esconder na mata. Rick continua sem saber o que gravou exatamente, mas acredita firmemente que não era um animal comum. A autenticidade da gravação impressiona muita gente e gera debate até hoje. Número 37. O sorriso que assusta. O caso do Smile Dog. Smile Dog é um dos personagens mais famosos das creepypastas da internet, conhecido por sua aparência bizarra e seu sorriso que parece escapar de toda lógica natural. Segundo a lenda, esse cão de expressão demoníaca possui o poder de enlouquecer aqueles que encaram sua imagem,
levando-os a pesadelos intensos e até a morte. Neste vídeo, um usuário mostra o que parece ser um cão real com uma expressão extremamente semelhante à do Smile Dog. Alguns espectadores alegam que o animal se trata de um husky, conhecido por seu sorriso natural e expressividade facial. No entanto, há algo perturbador nessa gravação. O sorriso do cachorro é tão estendido e artificial que lembra muito mais uma figura demoníaca do que um cão comum. Quando ele salta em direção à câmera, a dúvida surge de imediato. Será um animal domesticado sendo amigável, ou estamos diante de algo sinistro, talvez até amaldiçoado? Independentemente da explicação, o vídeo gerou um misto de fascínio e medo entre os que o assistiram. E se esse não for um simples husky sorridente? Número 38. Criatura suspeita em parque deserto. O enigma do Rake. À noite, mesmo lugares aparentemente seguros como parques urbanos, podem se tornar assustadores. E foi exatamente o que aconteceu neste vídeo. A filmagem mostra uma área pouco iluminada, onde surge uma figura saindo de trás de uma árvore. O ser se move lentamente, com membros extremamente alongados e uma postura baixa, como se estivesse rastejando. Muitos acreditam que se trate do Rake, uma criatura lendária da internet que teria começado a ganhar atenção a partir de 2003, após inúmeros relatos no Nordeste dos Estados Unidos. O Rake é descrito como uma figura humanoide, pálida, de olhos escuros, sem pelos e com movimentos que lembram um animal doente ou deformado. Outros, porém, acham que a criatura do vídeo parece mais com um alienígena. A falta de informações oficiais sobre a gravação deixa tudo ainda mais misterioso. O ser desaparece rapidamente, mas não antes de deixar uma forte impressão em quem assiste. Você acha que estamos diante de uma entidade sobrenatural ou de uma fraude muito bem executada? Número 39. Mistério na floresta. Criatura flagrada por acampantes. Um vídeo postado por um usuário do Reddit deixou muita gente arrepiada. Um grupo de amigos decidiu acampar em uma floresta densa, longe da civilização, e estava se preparando para uma noite tranquila. Enquanto alguns montavam uma fogueira, outros assistiam a um filme projetado em uma tela improvisada. De repente, ouviram um barulho vindo do meio da mata. Uma das pessoas se ofereceu para ir investigar e acabou demorando demais para voltar. Preocupados, os amigos foram procurá-la e acabaram encontrando uma espécie de abrigo improvisado feito de madeira. Dentro da estrutura viram a garota sentada, parecendo amarrada e desorientada. Um dos membros do grupo começou a filmar e, por sorte, ou azar, conseguiu capturar o exato momento em que uma criatura humanoide aparece nas proximidades. O cinegrafista deixa o celular cair no susto, e o grupo inteiro foge em pânico. Até hoje, ninguém sabe como esse vídeo foi parar na internet. Talvez tenham encontrado o celular mais tarde. O que importa é que a criatura registrada parece real o suficiente para fazer qualquer um evitar acampamentos na floresta por um bom tempo. Você acredita que criaturas misteriosas realmente existem ou acha que tudo não passa de montagem? Independentemente da sua resposta, os vídeos apresentados aqui despertam a imaginação e o medo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!